Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Aula de número 24, Objetos de Conhecimento, Dinâmica de Populações, Previsões sobre Interações e Transformações da Matéria, Modelo Cinético, Molecular e Reações Químicas, Genética de Populações, Herança Mendeliana, Saúde Pública, Epidemiologia e Vacinação. Detalhamento e Introdução à Genética. Então, vamos começar? Então, estamos descobrindo os segredos da vida através de uma molécula bem interessante, a molécula do DNA. Então, essa molécula aqui, ela é proposta por dois cientistas, na verdade, essa estrutura que vocês estão visualizando aqui, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela mais adiante. Então, você já se perguntou por que temos características parecidas com nossos pais? Ou como os cientistas conseguem modificar plantas para serem mais resistentes a pragas? Então, a resposta está na genética. Isso mesmo, um dos campos mais fascinantes da biologia, que estuda como as informações hereditárias são transmitidas e como elas influenciam em todos os seres vivos. Então, é sobre isso que eu convido vocês a assistirem a nossa aula e compreenderem um pouquinho do que se trata da genética. Então, onde está o material genético, né? Já pararam para se perguntar? Vamos lá tentar entender, e a gente vai já visualizar que dentro de cada célula do nosso corpo e de outros seres vivos, existe uma biblioteca, isso mesmo, uma biblioteca que guarda todas as instruções para o funcionamento do organismo. Esse é o material genético. Ele fica principalmente no núcleo de células, tá? Em estruturas chamadas cromossomos, que são feitas de uma molécula muito especial chamada de DNA, ou ácido desoxirribonucleico. Mas, para a gente entender um pouquinho, vamos contextualizar historicamente até o momento que se descobriu essa estrutura que a gente iniciou a nossa aula mostrando ela. Vamos falar sobre importantes cientistas e pesquisadores que contribuíram para nos informar hoje o que é esse material genético. Eles são chamados de os pioneiros da genética. Inicialmente, nós temos aí o Gregor Mendel, né? Nós temos aí o período que ele viveu, né? Conhecido como pai da genética. Ele estudou como características eram herdadas em ervilhas, estabelecendo as leis da hereditariedade. E aí, através dos experimentos dele, conhecemos termos como dominância, segregação e combinação dos genes, mas não exatamente com essa nomenclatura, uma vez que Mendel ainda não tinha conhecimento da estrutura do DNA. O que ele observava eram os resultados de cruzamentos a olho nu, né? Visto aquilo que estava se manifestando através do cruzamento das ervilhas. E aí, mais adiante, nós tivemos aí a proposta de dois cientistas da estrutura DNA que nós conhecemos hoje. Eles são James Watson e Francis Crick. Sim, eles descobriram a estrutura do DNA em forma de dupla hélice, um marco que abriu portas para a genética moderna. Porém, antes deles, né, contemporâneos a eles, vinham outros cientistas tentando entender a questão da hereditariedade. Esse é o caso da Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, né, suas pesquisas com difração de raio-x foram essenciais para a descoberta da estrutura do DNA. Então, ela já vinha pesquisando antes, porém, ela não propôs a estrutura que Watson e Crick propuseram,
que é a estrutura que nós conhecemos hoje em dia. Né? Embora ela não tenha sido reconhecida na época como merecia, ela vem aí anterior a Watson Crick, mostrando que essa estrutura existia através desses experimentos, com difração de raio-x. Em seguida, nós tivemos aí a Barbara McClintock, né, que descobriu os transposons, né, que são genes que pulam no genoma, mostrando que o DNA é mais dinâmico do que se imagina. Olha aí, esses são os considerados os pioneiros da genética, né, que começaram a entender, a propor para nós os modelos da estrutura que nós conhecemos hoje. Então, convido vocês para um momento bem interessante. Coloquem aí a sua canetinha, seu papel bem do lado, que nós vamos começar com bastante conteúdo. Vamos falar do cromossomo. Então, o cromossomo, ele é uma estrutura compactada de DNA com proteínas, que também são chamadas de histonas, que garantem a organização do material genético durante a divisão celular. Então, nós temos aqui, na nossa proposta, uma célula, né? Dentro da célula, um núcleo organizado com todo o seu material, incluindo o cromossomo. Quando a gente amplia um cromossomo, a gente vê essa estrutura, olha, que parece um X, tá bom? Ligado a uma estrutura menor central, chamada de centrômero, e é esse aqui que é a estrutura celular que comporta toda a informação genética que é codificada em forma de DNA. Agora vamos para uma outra estrutura, né? Nós estamos diante aqui do que nós chamamos de cromossomos homólogos. Então, os cromossomos homólogos, eles são pares de cromossomos iguais em forma e tamanho, herdados um pelo pai e outro pela mãe, por meio da união dos gametas sexuais masculino e feminino. Tá? E nos humanos, tem geralmente 23 pares ou 46 cromossomos, certo? Então, está aí a figura da estrutura do homólogo, que se origina a partir do material genético do pai e da mãe. Parte desse material genético, na hora da união, vai fazer com que eles fiquem, através da associação química, ligados um ao outro pelo centrômero, né, formando o que nós chamamos de cromossomos homólogos. Tá bom? Agora vamos para uma outra definição. Os autossomos versus os sexuais. Trata-se ainda dos cromossomos. Os cromossomos são em 23 pares no ser humano. A gente está tomando exemplo a espécie humana, que possui 22 pares de autossomos. Esses autossomos, eles determinam as características gerais, as características de outras partes do corpo, né? Cabelo, olhos, pele, tonalidade de pele, estatura, peso. Então, as outras características que são herdadas do pai e da mãe, elas estão contidas na informação dos chamados autossomos. Já temos um par sexual, né, que ele é caracterizado aqui pelas letras X e Y, que define o sexo biológico do ser humano, né? X e X significa sexo feminino e X e Y significa o sexo masculino. Isso aí é para designar a diferença de gêneros dentro da biologia. Então, eu falei para vocês que os cromossomos no ser humano são 23 pares, mas todos os seres vivos têm a mesma quantidade de cromossomos? Não, professora, não tem, não. Vou mostrar para vocês agora alguns exemplos. Número de cromossomos vai variar entre espécies. Então, para as pessoas, como eu falei para vocês, os humanos, eles possuem
23 pares ou 46 cromossomos. A mosca da fruta, que vocês estão vendo aí, já tem 8 cromossomos. Olha só quanta quantidade, né? Diminuiu, reduziu bastante de uma espécie para outra. Já a batata tem 48 cromossomos, um par a mais do que o ser humano. Para você ver que a complexidade do indivíduo não tem a ver com a quantidade de material genético. Olha só, a batata ultrapassando a quantidade de material genético em relação ao ser humano. Então, a relação de diferenciação, né, não está caracterizada com a quantidade de cromossomos, veja bem. Nós temos um outro nome para a gente conhecer aí, que é a cromatina. O que é a cromatina? É o DNA mais as proteínas, chamado de histonas. Mas, professora, a gente acabou de descobrir que isso aí é o cromossomo. Calma, que eu vou dar a diferenciação entre um nome e outro. Então, essa cromatina, ela está junto com a proteína com o DNA embrulhados dentro do núcleo. Nós temos as formas de heterocromatina, que é o DNA muito compactado, onde os genes estão desligados, e a eucromatina, que é o DNA mais frouxo, onde os genes ativos estão sendo lidos. A principal diferença entre cromatina e cromossomo reside no seu estado de condensação e visibilidade. A cromatina ela é a forma dispersa e menos compactada do material genético, presente no núcleo durante a maior parte do ciclo de vida celular. Enquanto que cromossomo, né, já tem uma outra denominação para a mesma estrutura, são as estruturas altamente condensadas e visíveis durante a divisão celular. É justamente aquela estrutura que tem um formato, um aspecto de X. E, voltando aí para o nosso cromossomo, né, com as suas partes ligado ao centrômero, nós temos a estrutura, imaginando aí uma lente de aumento, uma estrutura chamada gene. Gene vai ser a unidade básica da hereditariedade. Ela vai ser responsável por uma determinada característica, né? Ou seja, ela é um trecho, um pedaço do DNA que codifica uma proteína ou função. Então, o DNA ele está aqui bem condensado, espiralizado, em forma da estrutura cromossomo. Quando você estica, né, imagina assim, esticando um pedacinho dele, nós temos aí uma sequência de DNA. E nessa sequência de DNA, nós temos vários genes, né, que são partes desse DNA, e cada genezinho desse aqui vai ser responsável por uma característica ou uma função dentro da célula. Só para vocês entenderem melhor do que se tratam esses genes. Então, os genes, nós temos aí os genes não codificantes, né? Ou seja, nem todo gene vira proteína. Alguns produzem RNA regulatórios, como as microRNAs. Temos a regulação gênica, que são genes que podem ser ligados ou desligados por fatores epigenéticos, como a metilação do DNA, que é a introdução do radical metil dentro da estrutura do DNA, né, da citosina. O tamanho variável, o que significa isso? O gene da distrofina, relacionado à distrofia muscular, tem cerca de 2,4 milhões de pares de bases, enquanto que o da insulina tem apenas 1.400 pares de bases. O que significa isso, essa quantidade? Significa que os genes têm tamanhos variáveis, né? Cada gene responsável por uma característica vai ter um determinado tamanho que vai ser medido aí pela quantidade de pares de bases presente. Ah, professora, mas como isso é possível? Com a nossa tecnologia, né, hoje em dia, é possível decodificar todo o DNA e a gente sabe, por exemplo, numa determinada espécie, a sequência exata desses pares de bases. Por exemplo, né, o projeto Genoma Humano já decodificou todo o DNA do homem. Então, ele já sabe exatamente a sequência dos pares de bases nos 23 pares de cromossomos. Olha só que interessante. E essas características
elas vão nos dar, esses pares de bases, vão nos dar a informação decodificada, que é o genótipo. Aí nós adentramos para novas denominações, né? Vocês vão conhecer essas novas terminologias agora. Então, o genótipo, que eu acabei de falar para vocês, ele é a decodificação dessas informações genéticas, né? O genótipo ele vai ser a combinação dos alelos, que são um determinado local presente aí nos cromossomos, que vai designar uma característica que você pode visualizar, por exemplo. Só que o genótipo ele vai ser representado por letras, né? O Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czinho, Czinho, por exemplo. Tá? Já o fenótipo é a manifestação física ou funcional, né, daquela informação genética que está sendo representada pelas letras. Por exemplo, a cor dos olhos, né, olhos castanhos, o tipo de sangue, né, que é o tipo de sangue A, B e O, que são dos fatores ABO. Né? Como exemplo, vocês estão vendo aí as flores, né? Essas flores que têm uma cor avermelhada, né? Rosada, acho que vai depender da tela que você está vendo aí, se ela vai ter um tom mais avermelhado ou rosado. Né? Aí, se vocês observarem, nós temos as mesmas características de cores, porém, né, nós temos uma outra característica aqui diferente no meio, que é branca. Ou seja, o fenótipo, que é o que você está vendo dessa flor, ou é rosado ou é branco, tá? Independente do seu genótipo. O que é o genótipo? É a representação dos alelos, né, que pode ser um mozigoto dominante, nesse caso aqui, os alelos têm a representação com A maiúsculo, ou o outro tipo de vermelho vai ser representado pela característica heterozigótica, que é um alelo dominante e um alelo recessivo. Para esclarecer, cada alelo desse aqui vem de um ascendente, né? Ou do pai ou da mãe. Um é herdado do pai, outro é herdado da mãe sempre. Por isso que eles vão ser representados em pares, para entender que essa informação genética ela veio de um cruzamento parental. Tá? E se vocês observarem, a flor ela vai ser representada pelo genótipo Azão-Azão, ou ela pode ser representada pelo genótipo Azão-Azinho. Independente do genótipo, o fenótipo dela vai ser igual. Já a flor branca, ela vai ter só uma representação, que é chamado de Azinho-Azinho, né, que é um homozigoto recessivo. É uma característica recessiva, ou seja, ela vai aparecer muito menos do que a outra característica dentro dessa questão do cruzamento e variabilidade genética. Isso aí só observando a característica da cor da flor. Mas e como é que ficam exemplos aí em outros seres vivos? Vamos entender um pouquinho. O fenótipo ele não depende só do DNA, ele não é só a codificação do DNA, ele depende também de fatores ambientais. O fenótipo em gêmeos, por exemplo, né, univitelinos, podem representar fenótipos diferentes, mesmo tendo o mesmo genótipo. Então, os gêmeos idênticos, como vocês estão vendo aí, as gêmeas, né, com o mesmo genótipo, ou seja, com o mesmo material genético, podem ter diferenças devido à sua dieta, né? Isso aí não vai, a dieta não vai influenciar, não é influenciada pela característica do DNA, mas também a exposição solar. Uma pode ter a pele com um pouquinho mais de melanina, quando ela se expõe mais ao sol do que a outra. Então, essas características são fatores externos que, junto com o DNA, vão formar o fenótipo, que é aquilo que a gente está conseguindo visualizar aí na imagem. Mas tem outras características que, quando não são passadas de forma corretamente, né, do DNA, na sua estrutura, sua essência, quando há uma pequena modificação, nós estamos diante de uma outra definição, que é a mutação. Então, a mutação é qualquer alteração da sequência do DNA, pode ser em um gene ou em uma região não codificantes, né?
Mais comumente conhecido, aí o exemplo que vocês estão vendo aí como garra de lagosta, né, apesar de parecer um fruto de uma história de fantasia, a ectrodactilia é muito real, tá? Causada por uma mutação nos cromossomos 10, 7, 3 ou 2. Esta herança está ligada ao cromossomo X e resulta em mãos e pés partidos, como vocês estão visualizando aí nesta imagem. E quais são os tipos de mutação, professora? Vamos conhecer alguns. Temos a mutação silenciosa. Um exemplo básico da mutação silenciosa é a sequência que carrega a codificação da arginina. Se vocês observarem, CGA, CGG. A única diferença aqui é essa basezinha aqui, que muda da adenina para a guanina. Então, com essa característica, poderia mudar as informações de outros codificantes, mas aqui, no caso da arginina, não muda. Por isso que ela é chamada de silenciosa, tá? Não há nenhuma mudança para a expressão da proteína. Já a missense, nós temos aqui CTC, que é uma sequência, que quando muda para CAC, muda totalmente a proteína, né? Que ela vai de leucina para histidina, né? Que pode alterar a função da proteína. Ou seja, nesse caso aqui, ela pode ser o indivíduo que vai apresentar a característica de anemia falciforme quando isso acontece. A nonsense já é uma outra característica. Nós temos aqui uma sequência de CAG, UAG. Nós temos exatamente aqui o início, né, da mudança dessa base, que vai de glutamina para uma sequência de parada, né, de parada de síntese, que é stop. Então, a proteína ela fica truncada e, muitas vezes, não funcional, quando ocorre a mudança aqui de apenas uma base no início dessa sequência. E a frame shift, né, é a inserção ou deleção de uma ou mais bases, né, uma ou duas bases, que muda toda a leitura do gene. Nesse caso, né, nós temos o exemplo aí da inserção ou deleção, a doença de Tay-Sachs. Só para exemplificar para vocês. Então, um outro exemplo prático de mutação, mais aí do nosso cotidiano, são as mutações do gene que ele recebe esse nomezinho, BRCA1, né, que aumentam o risco de câncer de mama e ovário. Então, as pessoas que carregam a mutação deste gene, elas estão mais propensas a ter câncer de mama e ovário, tá bom? Ou seja, elas têm uma predisposição. Por isso que é importante, na maioria dos casos de câncer, né, de outros tipos de câncer, verificar se já existe na família um histórico familiar com a presença de um determinado câncer, porque é muito provável que essas informações, essas mutações, elas passem de uma geração para outra. Ou seja, o indivíduo ele nasce com predisposição para ter também aquele tipo de câncer. Vamos falar de uma outra estrutura que nós já mencionamos anteriormente, que é o DNA, ou ácido desoxirribonucleico. O que é esse DNA, né? É a molécula que armazena todas as informações genéticas dos seres vivos. Ele é como um livro de receitas que contém as instruções para construir e manter um organismo, desde a cor dos olhos até até como as células devem funcionar. Então, todo o material genético, por exemplo, no homem, aqueles 23 pares de base, né, aqueles 23 cromossomos, na verdade, 23 pares de cromossomos, vão conter toda a informação que você herdou, tanto do pai quanto da mãe. Né? Um ladozinho vem do pai, outro lado do cromossomo homólogo vem da mãe. Então, essas informações todinhas, tudo que você consegue visualizar quando você está se olhando no espelho, é resultado da união desse material genético, oriundo lá da questão da reprodução, né? Da união dos gametas masculino e feminino, tá? Para a gente recobrar. Cada célula do seu corpo, e o ser humano
é formado por milhões, né, de células. Então, cada célula do seu corpo vai conter o mesmo material que estava contido na primeira célula que te originou. Né? E quando ela foi se multiplicando, esse material ele foi passando para as outras células e se diferenciando, formando o corpinho do indivíduo, né? Desde o embrião até o feto. Então, esse material ele está presente no cromossomo, que o próprio cromossomo contém o DNA, mais as histonas, né? E esse DNA, quando a gente estica ele, né, quando a gente consegue decodificar ele, nós temos aí os pares de base formando essa estrutura. Lembrando que uma pequena sequência do DNA, né, pode representar aí um gene que decodifica uma informação característica do ser humano, que é o nosso, no caso, o nosso exemplo, que eu estou tomando aí para vocês tentarem visualizar, ou seja, cor dos olhos, formato dos olhos, cor da pele, né, cor do cabelo, natureza do cabelo, tudo, estatura, todas essas informações que você consegue visualizar ao se olhar no espelho são oriundas da união desse DNA, né, que está presente dentro dos cromossomos, que está presente dentro das células, de cada célula que forma o seu corpo, para você entender aí o quanto é importante essa estrutura, né, e as informações que ele carrega. E qual é a composição do DNA? Qual é a composição química? Vamos conhecer agora. Então, o DNA ele é feito de nucleotídeos, que são unidades formadas por fosfato, né, um grupo fosfato, quimicamente falando, aí nós temos grupos que vão se unir formando essa estrutura maior, né, que é o DNA. Nós temos um açúcar, que é chamado de desoxirribose, e nós temos bases nitrogenadas, né, que podem ser A, T, C e G. Adenina, timina, guanina e citosina. Tá? Adenina, timina, na ordem que vocês estão vendo aí, citosina e guanina, são essas bases nitrogenadas. Então, quando elas se unem, né, o fosfato, o açúcar e a base de nitrogenada, eles vão formar uma hélice. Quando temos a união dessas bases nitrogenadas, nós temos a formação da dupla hélice. Então, não é à toa aqui, nessa imagem que vocês estão vendo, que nós temos aí ligações químicas acontecendo entre essa dupla hélice. Essas ligações elas ocorrem aqui com a presença dos pares de bases nitrogenadas. Sempre a adenina vai se parear com a timina, a citosina vai se parear com a guanina, né? Sempre isso é uma regra, né? E esses pares vão formar os degraus que vocês estão vendo aqui, que são essas escadinhas, entre a dupla hélice. Né? Lembrando mais uma vez que este modelo aqui que vocês estão visualizando foram propostos pelos cientistas Watson e o Crick. Tá bom? E essa proposta de modelo que é a mais aceita até os dias de hoje. Olha só que interessante, quão interessante é, né, uma pequena estrutura, né, tão simples, né, pelo menos à primeira vista aqui, parece ser tão simples, conter tantas informações importantes, que são os genes responsáveis pelas características que você está visualizando aí. Olha só que importante, que interessante. Imagina, todos os seres vivos possuem uma certa quantidade de material genético, né, que, decodificados, formam a estrutura que vocês visualizam aí no nosso planeta, responsável por essa enorme biodiversidade. Olha só como é que a gente está vendo a vida agora, né, com outros olhos, a nível molecular. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa introdução à genética e até a próxima.